De trânsito terminou em agressão na zona sul de São Paulo. As pessoas estão cada vez mais tensas e desequilibradas no trânsito. O desentendimento entre os motoristas aconteceu porque um não deu passagem para o outro. Uma coisa comum no trânsito, né? Que não pode levar a um destempero, né? Vamos até a capital paulista, vamos falar com a repórter Sandra Fonseca, entender melhor essa história. Sandra, boa tarde para você. Bom, o caso foi parar na polícia, os dois foram parar na polícia. Exatamente, Leilane. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a Globo News. Esse caso foi parar direto na delegacia e foi registrado aí um boletim de ocorrência por lesão corporal e também por dano material. Vou explicar rapidamente o que aconteceu. Os dois motoristas, eles estavam ali na rua Amauri, que fica na zona sul de São Paulo, no Jardim Europa. Essa rua ela dá acesso a uma avenida muito movimentada chamada 9 de Julho, aqui na capital paulista. Os dois precisavam entrar nessa avenida e um precisava dar passagem para o outro. Entra aquele teste de gentileza aí em xeque, um precisa saber a hora de dar a vez para o outro, isso não aconteceu. O engenheiro entrou, o advogado também tentava entrar, aconteceu uma discussão entre os dois, o advogado muito nervoso desceu do carro, brigou com o engenheiro, agrediu esse engenheiro no rosto e depois ainda quebrou os dois vidros do carro dele na frente e atrás. Aí toda essa confusão foi parar então na delegacia e terminando com um boletim de ocorrência. Vamos ver um trechinho aí do que aconteceu nessa confusão? Tem um vídeo que foi feito. Acompanhe. O que ele fez isso aí, cara? Olha, ele jogou o carro pra lá. Eu pedi licença pra ele, pra passar. Você não estava pediu na frente licença dele, nada. ele fechou a gente. Você tava querendo Aí, cortar além de ter o outro fechado lá, a gente, velho. olha o que ele fez. Ele não pediu licença. Ele chegou, olha o que ele fez. Mas olha o que o cara me fez, velho. Olha lá o que ele fez no meu carro. Olha o que o cara fez no meu carro, velho. Seja homem e assume o que você fez antes. Olha isso, cara. Você quebrou Olha a meu espelho. proporção da coisa. Você quebrou meu espelho, você Olha a fugiu. proporção. Você fugiu. Olha a proporção. Vou chamar a polícia, velho. Ele é um covarde, ele deu uma porrada no meu espelhinho, quebrou meu espelhinho, saiu correndo, Velho, olha o que fugindo você de fez. carro. Foi só por isso que eu fiz Olha isso. o que você fez, velho. Porque é um moleque. Olha só como... Isso é quase inacreditável, né? Porque ele reclama, quebrou meu espelhinho. Realmente é um espelhinho. Meu Deus do céu, troca-se o espelhinho. Agora daí a sair agredindo uma outra pessoa e quebrando o carro todo de uma outra pessoa e toda essa briga por uma passagem de um carro na frente do outro. Que diferença faz, meu Deus? Um carro passar na frente, um primeiro, outro depois. Uma cidade como São Paulo, onde circulam todos os dias 4 milhões de carros, isso sem contar com ônibus, moto, caminhões. O que será que leva uma pessoa a agir assim? Eles deram alguma explicação na delegacia? Se acalmaram? Alguém teve um mínimo de bom senso? O que aconteceu foi o seguinte, Leilane, eles foram para a delegacia, o engenheiro ficou bastante alterado também, porque tinha sido agredido, mas não teve nenhuma explicação. O advogado simplesmente saiu depois que foi registrado o boletim de ocorrência e nenhuma explicação. É a intolerância mesmo que é a explicação para tudo isso, né, Leilane? Eu acredito que você também concorde comigo. Agora, eu vou fazer uma pergunta, porque eu estou aqui ao lado de uma psicóloga, que é a Liliane Seger. Ela é psicóloga e coordenadora do ambulatório de transtorno explosivo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Boa tarde. O que leva a esse tipo de atitude no momento ali do nervosismo, que acontece uma situação que não está dentro do previsto? Boa tarde. Boa tarde. Bom, as reações desproporcionais costumam ser caracterizadas quando a pessoa tem o transtorno explosivo intermitente. Neste caso específico, a gente não pode afirmar porque a gente não sabe quantas vezes essa pessoa explode. Então, se ela tiver uma explosão eventual, uma vez ou outra, a gente pode dizer que ela está com um estresse contínuo, um estresse crônico, que pode levar a uma explosão. Agora, comportamentos de explosões desproporcionais repetidas vezes, isso caracteriza um transtorno explosivo intermitente. E qual o tratamento? Quando que a pessoa percebe que ela precisa buscar tratamento? Veja, a pessoa acaba se dando conta de que ela tem uma reação explosiva, eles são chamados de pavio curto, né? Por quê? Porque eles explodem do nada de uma reação, uma coisa muito pequena,
a reação é muito grande, a resposta é muito grave. Então, quebram objetos, jogam o carro para cima de outras pessoas, e depois essa pessoa cai em si, depois que ela fez, e ela muitas vezes sente culpa, arrependimento, mas aí já foi. Posso perguntar uma coisa? Posso interromper vocês? Diga. Então, eu gostaria de saber, naquele momento, aquele rapaz que teve o espelho quebrado, né, o que reclama, meu espelhinho, olha o que ele fez no meu espelhinho, ele de fato não percebe que foi absurdamente exagerada a reação dele de agredir um ser humano e destruir o carro dessa outra pessoa por causa de um espelho retrovisor? Ele não percebe isso. Se ele tiver o transtorno explosivo, ele não percebe, porque é um transtorno do impulso. Ou seja, reações de raiva todos nós temos. Mas o que acontece com o indivíduo que não tem um transtorno? Ele tem um impulso, mas ele breca, porque ele diz, não, eu posso machucar outra pessoa, eu posso quebrar meu carro, eu posso me comprometer, então ele segura. A pessoa que tem o transtorno explosivo, ele sente a raiva e ele vai para cima. Naquele momento, ele não para e não pensa, não reflete, ele não consegue, é um transtorno do impulso. O que nós Depois, passada a raiva, aí sim ele se arrepende, pede desculpas, mas aí o estrago foi feito. Exatamente. O que nós temos visto nas grandes cidades, não é só São Paulo, vamos aqui fazer justiça, né? Isso tem acontecido em algumas cidades grandes, seja por conta do estresse do trânsito, ou por conta do estresse das pessoas, ou por esse transtorno explosivo. Isso tem sido cada vez mais frequente, né? Há cada vez um descontrole maior das pessoas no trânsito. Gente que sai com barra de ferro para cima dos outros, gente que joga o carro em cima de moto, em cima de pedestre. Não tem nada que possa ser feito para tentar conscientizar essas pessoas ou, enfim, mudar essa situação? Olha, Leilani, eu acho que uma das grandes importâncias de uma matéria como essa é que as pessoas, quando se reconhecem, elas saibam que existe um tratamento, esse tratamento é medicação, é psicoterapia, nós fazemos esse trabalho no Hospital das Clínicas, e o resultado é muito bom, porque ela começa a perceber, essas pessoas muitas vezes acham que elas são assim, eu nasci assim, eu sempre fui considerado em casa o pavio curto, o nervosinho, e as pessoas não identificam que isso pode ser um transtorno identificado e tratado. Não, e pode criar... Naquele momento, tem como você controlar aquilo? Se essa pessoa tiver o transtorno explosivo, não. Enquanto ela está na briga, na luta, ela não vai parar até que ela tenha descarregado toda a sua raiva. Pode perguntar, Leilani. Pois é, e sobra a outra pessoa o quê? A passividade. Quer dizer, vamos tentar aqui pensar, imaginar e tentar lidar com isso com as pessoas que estão no trânsito normalmente, né? Se uma pessoa parte para cima de mim ou parte para cima de qualquer motorista com muita violência, qual deve ser a reação da gente? Quer dizer, ficar absolutamente tranquilo para evitar que essa pessoa continue agredindo, porque se ela não tem a percepção do que ela está fazendo, quanto mais eu tentar argumentar, pior vai ser, não é isso? Isso. Então, veja, o que acontece? Normalmente, as pessoas que têm o transtorno explosivo são pessoas que gostam, por incrível que pareça, das coisas muito certinhas. Elas não gostam. Então, provavelmente, esse rapaz pode ter se sentido ameaçado. Puxa, eu fui pedir passagem, ele não me deixou passar. Aí ele fica com muita raiva de não ter sido respeitado. E aí ele perde completamente o respeito. Na tua pergunta, o que fazer? Nesse momento, uma das coisas que ajuda é pedir para a pessoa que está sendo agredida dizer assim, desculpe, e colocar uma mão mesmo e falar, olha, calma, desculpa, e sair um pouco de cena, porque aí o outro pode, em alguns momentos, respirar um pouquinho e, às vezes, se conter. Agora, é muito difícil, né, porque você está sendo agredido, e aí, às vezes, você vai para cima também, né? As pessoas com um instinto natural de defesa acabam indo para cima, e aí ainda é pior. Agora, um detalhe, Leilani, que eu conversava há pouco aqui com a psicóloga, e ela me disse que isso é uma situação que já está se tornando comum, né? Muito comum, muito frequente. A gente tem percebido, as pessoas têm cada vez mais tido reações explosivas. Então, a gente não pode dizer que todo mundo que tem reações explosivas tem o transtorno explosivo intermitente. Muitas vezes você tem uma reação de raiva, pode ser devido a outros fatores. Você pode ter uma depressão, você pode ter um transtorno bipolar e você pode estar por um momento de estresse. O importante é perceber a desproporcionalidade e a frequência disso.
Certo, muito obrigada pela sua participação. Agora, Leilane, fica aquela dica, né? Gentileza gera gentileza, né? Então, se a gente for gentil, a gente automaticamente vai ter a gentileza aí como retorno também. Exatamente. E agressividade só gera mais agressividade, não leva a nada. Eu tenho motocicleta, eu sou a primeira a ficar bem tranquila no trânsito, porque especialmente quem tem moto está sempre muito exposto, mas todo mundo está exposto a um possível motorista com esse transtorno, sem que a gente nem mesmo saiba. E a própria pessoa do transtorno também se expõe, porque pode acabar cometendo um ato pelo qual depois vai ter que responder, um ato sério de uma agressão, enfim, que vai acabar sendo punido severamente por isso. Muito obrigada a vocês pela participação, pelas explicações, para que a gente saiba que existe essa doença do transtorno explosivo intermitente e que tenhamos todos muita calma no trânsito. Obrigada. As grandes conquistas da medicina